Vamos para o último princípio, então, que é responsabilização e prestação de contas. A gente acabou adiantando algumas coisas dele aqui. Isso aqui, basicamente, você vai demonstrar que adotou medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais. Então, se você é responsável por isso, sendo empresário, prestador de serviços, fornecedor de produtos, você vai ser o agente responsável por isso, você vai ter o dever de fazer e demonstrar isso. Então, trazendo isso para o direito, isso significa ônus da prova. Então, o ônus da prova, da comprovação de que você adotou essas medidas, ela é da empresa, ela é do empresário, ela não é do titular de dados. O titular de dados ele vai estar sempre aí sendo visto aos olhos da LGPD como o titular, né, como ativo titular, mas passivo em relação à comprovação da tomada das medidas, justamente porque ele tem essa hipossuficiência técnica até. Quem é que vai gerir as ferramentas de TI que vão tratar os dados? É o empresário. Quem é que vai efetivamente receber e a forma de receber, de captar, de armazenar, de descartar, tudo está com o empresário. Então ele tem o ônus da prova de comprovar o tratamento adequado dos dados. E ele é responsável por isso e ele tem que prestar contas disso. A minha cabeça está aqui maquinando tudo isso que você está falando, voltado para a vertical de tecnologia de informação e segurança da informação. A importância que tem alguns mecanismos, algumas ferramentas de tecnologia de informação para isso, né? A questão que precisa ter uma rastreabilidade de que você tomou as medidas que precisavam ser tomadas quando aconteceu um problema. Do lado do empresário, né? Ele precisa conseguir demonstrar perante a justiça de que não, eu tomei as atitudes aqui, ó, no dia tal aconteceu isso. Então, assim, eu fico pensando na montagem do banco de dados, por exemplo, para isso, como você manter todas as operações que ocorreram para comprovar que, caso haja um problema, né, tem que haver rastreabilidade de tudo que aconteceu para minimizar a sua responsabilização, né, para você conseguir prestar conta de que não, eu tomei todas as medidas que deviam ser tomadas e aconteceu isso por causa disso. Ou, ao contrário, no caso de uma tentativa de responsabilização por parte do titular dos dados, o sistema conseguir prover essa rastreabilidade, tá vendo? Ele falhou aqui nesse ponto, falhou nesse ponto, nesse outro ponto. Você manter esse histórico, ter essa rastreabilidade, ter também o histórico e a comprovação de que você tomou medidas de manutenção em relação a essas medidas, tudo isso é importante. E isso aí vai encontrar um lado prático muito grande em relação até à aplicação das multas. Que você tem aí também um princípio geral. Exatamente. Você vai ter aí um princípio geral de direito que vai ser aplicado tanto em esfera administrativa quanto judicial, que é o da proporcionalidade e razoabilidade. Então, se você objetivamente responsabilizar o agente por uma determinada, talvez nem conduta, mas um determinado resultado danoso, você pode medir o tamanho da multa, o tamanho da indenização com base nessas medidas que ele tenha tomado, e aí vai ser muito importante para ele ter esse histórico e ter essa possibilidade de rastreá-las, porque isso vai ser também prova dele. Tá bom, eu sou responsável objetivo por isso aqui, digamos, os dados vazaram. Ele vai ter a responsabilidade, os dados vazaram. Então, assim, ele tinha que impedir, ele era objetivamente responsável por impedir aquilo ali. Mas na medida em que ele comprovar que ele tomou N medidas para evitar aquilo ali, que as medidas eram eficazes, e ele tiver condições de comprovar isso, ele vai diminuir muito e às vezes até converter determinada sanção que poderia ter um potencial bem pesado numa coisa mais leve. Entendeu? No mundo da segurança da informação isso é muito claro de ver assim, que não existe um sistema 100% seguro. Não tem forma de se garantir 100% de segurança para nenhum sistema, né?
Até porque, assim, a gente pensar fundamentalmente o que precisa ser empregado, né? Assim, uma informação, ela precisa ter confiabilidade, a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, assim, às vezes você força muito dois princípios, eu quero que a informação seja super íntegra e confidencial. E aí você mata a disponibilidade. Tá bom, eu tranco ela, eu queimo o papel. Ninguém nunca mais vai saber, nem você mesmo. Então, assim, ela não está disponível. Então, para você balancear esses três princípios, ela ter a confidencialidade, ela ser íntegra, não pode ser modificada, e ela está disponível a quem precisa, no momento que precisa, não dá para garantir que eu consiga. Você vai estar sempre abrindo uma brecha ali. 100% de garantia. Então, realmente, você falou, é interessante o atenuante, né? Precisa ter uma dosimetria do peso da mão numa eventual penalidade, considerando essa questão de que é fato, que nenhum sistema é 100% seguro. Então, as medidas precisam ser adotadas, mas pode nascer um novo procedimento hacker, os ataques de zero day que a gente chama, que ninguém conhece. Um hacker especificamente descobriu, ninguém estava preparado para aquilo, ele descobriu e ele usou naquele dia, e aí o dado acabou vazando. Obviamente, depois que aquela maneira é descoberta, né, as empresas elas espalham o que aconteceu com elas, as outras empresas passam a tomar medidas para tapar aquele buraco que foi descoberto naquele dia. Mas no dia que foi descoberto, todas as medidas estavam sendo tomadas para que aquilo não acontecesse, mas aconteceu, efetivamente aconteceu, porque não existe um sistema 100% seguro. É interessante, assim, chegar nesse ponto, lendo e conversando sobre os princípios e ver quão complexo é isso, né? O trabalho de adequação em si não é um trabalho simples. E é contínuo, né? Então, assim, a gente está aqui falando de uma questão teoricamente seria bastante teórica, mas você vê que o lado prático ele sempre vai aparecendo ao longo disso aqui, e aí você vai ter a leitura jurídica diante dos problemas, das situações, muitas das vezes com base nesses princípios. Então você vai fazer uma análise da questão do ponto de vista jurídico, principalmente das situações que ocorrerem, né? Seja pela NPD, seja até pelo próprio judiciário, com certeza vai ter uma baliza ali principiológica que vai definir se realmente aquele caso ali foram tomadas as medidas adequadas ou se realmente é um caso de apenamento, é um caso de advertir, é um caso de multar, é um caso de indenizar e isso por aí vai. Isso vai sendo construído com o tempo, né? A gente não tem exemplos ainda de penalização por parte da NPD, e esse trabalho do pessoal da NPD é um trabalho difícil, né? Criar uma dose exata, né, do remédio, do veneno, né, da penalização ou do abrandamento e muito provavelmente do ponto de vista do direito principalmente, né, porque isso vai acontecer em esfera administrativa e provavelmente vai gerar depois no campo civil, né, me corrija aí se eu estiver usando os termos errados, mas inicialmente as penas vão ser aplicadas na esfera administrativa pela NPD, mas isso pode gerar uma extrapolação da esfera para o meio civil e essa acomodação vai acontecer com o tempo, depois de vários exemplos de penalização. O caminho natural é você começar a criar uma jurisprudência administrativa. E aí essa jurisprudência administrativa ela vai ser sempre questionada judicialmente a posteriori. Então o caminho natural a NPD começou a aplicar penas ou não aplicar só penas, né, mas começou a formalizar determinados entendimentos sobre uma matéria. Aqueles entendimentos eles vão ser questionados na justiça pelos interessados, né, pelos prejudicados eventuais, e aí a justiça ela vai ter uma análise que ela não vai poder ser completa, porque você não vai conseguir no judiciário passar por cima de determinadas matérias que são especificamente do mérito administrativo, né? Você vai ter ali aquele mérito administrativo que compete à administração, no caso a agência reguladora, tratar.
mas você vai ter aspectos de legalidade, às vezes de nulidade do procedimento administrativo, que você vai poder sim questionar e a justiça vai poder conhecer desses aspectos. Então você vai ter uma jurisprudência administrativa que vai ter forma e conteúdo, e você vai ter uma jurisprudência efetivamente judicial que vai por vezes validar ou invalidar a forma e por vezes entrar no conteúdo, mas se houver uma justificativa muito séria, violação constitucional, princípios e garantias fundamentais, por aí vai, mas respeitando o mérito administrativo. Então o caminho natural é esse, administrativo para o judicial, mas tendo que se respeitar a autoridade da agência reguladora e o mérito administrativo que ela vai tratar. Se o sistema, né, que uma coisa acontece em esfera administrativa, depois é levado para a esfera judicial, e aí a esfera administrativa se adequa ao resultado final da esfera judicial, que leva de novo para a esfera judicial. É um ciclo que... isso tudo vai mudando, vai se adequando, a própria esfera judicial vai entendendo ao longo do tempo o papel dela, que também, às vezes você tem decisões das instâncias, da primeira, da segunda instância, que são modificadas nos tribunais superiores, então também tem uma pacificação. Então no início, às vezes, os tribunais, eles vão entrar mais em determinadas matérias que depois os tribunais superiores vão dizer não, essas matérias não podem ser conhecidas judicialmente. Isso vai se assentando, melhorando, mudando ao longo do tempo, e a gente evidentemente vai tendo mais segurança jurídica, né? Porque você vai começar a entender como as coisas funcionam e aí preventivamente você já vai entrar no campo prático, adequando as empresas de acordo com aqueles entendimentos. Então hoje você tem uma letra fria da lei, como a gente diz no jargão, né, que vai começar a ganhar calor dentro dessas decisões administrativas, desses questionamentos judiciais e da própria aplicação prática, da própria postura dos órgãos perante as empresas. O entendimento ele vai sendo construído com o tempo, né? Isso aí. É isso aí. Cara, a gente fechou aqui os princípios, batemos os 11 princípios aqui. Vamos aproveitar para falar um pouquinho da composição, mais uma vez, do nosso trabalho, né? E eu acho que ficou, né, nessa segunda metade aqui do papo de hoje, né, ficou bem claro que a gente bateu muito fizemos muito esse bate-bola do jurídico e do tecnológico, e para mim foi muito enriquecedor aqui, porque a cada ponto que você atacava, eu refletia aqui tecnologicamente como é que aquilo ia ser implementado, né? Qual o mecanismo que eu ia ter que usar para ajudar a cobrir aquele princípio, né? Para não deixar furo naquele princípio o máximo possível. Óbvio, eu falei também que não existe nenhum sistema de segurança 100% seguro, mas o meu cérebro aqui as engrenagens ficaram trabalhando para imaginar que tipo de mecanismo eu podia colocar ali para cobrir aquele princípio. Então, só para relembrar para o pessoal, o nosso formato de trabalho, a gente tem uma vertente jurídica e uma vertente de tecnologia da informação, e elas trabalham juntas para poder concluir da melhor maneira possível o trabalho de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito, Roberto, é isso aí. Foi um voo geral aqui, né? Tentando trazer sempre um aspecto prático dos princípios, e a gente vai observar ao longo do tempo que esses princípios eles vão ser muito utilizados pelos operadores de direito para tanto direcionar o que as empresas vão fazer, quanto para julgar, fiscalizar e eventualmente punir as empresas em relação a uma violação, mas também eles vão ter sempre essa vertente do operador da tecnologia da informação, que ele vai estar sempre tendo que correr atrás de mecanismos, como você falou, para tentar fazer isso acontecer no plano prático. Afinal de contas, o mundo hoje é paperless, né? Que aí Afinal de contas,
Hoje a gente tem. A gente não vive sem a tecnologia da A informação. gente está aí, acho que desde pelo menos final dos anos 80 aí deixamos a era industrial para trás e entramos na revolução na era da informação, aqui, né? O dado está muito pouco aqui, muito então dentro aqui, dessa na nuvem, em algum lugar do planeta, o dado está lá em algum lugar do planeta. exatamente. Show de bola, Guilherme. Vamos fechar esse de hoje. Valeu, meu amigo. E Até a próxima. no próximo papo. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima.